Buenas mundo, aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Marcura. E esse é mais um oráculo semanal, semana do dia 5 a 11 de junho de 2023. Eita, semaninha maravilhosa com uma lua cheia! Esse final de semana foi um final de semana de muita magia, de muitas perspectivas ampliadas, e eu quero trazer toda essa energia aqui para a gente conversar sobre essa semana. Então sejam todos bem-vindos. Para quem chega agora para acompanhar online, ao vivo, para quem chega depois, para quem ouve um pouquinho agora e depois termina com mais calma, é sempre um prazer compartilhar com vocês essas perspectivas que passam por aqui. Buenas, mundo! Oi, Michele! Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre esse céu do momento. Estamos numa lua cheia, como toda lua cheia, ela faz oposição ao Sol. Se o Sol está em Gêmeos e a lua cheia está em Sagitário, nós temos aqui um eixo do conhecimento. Bom dia, vizinha! E esse eixo do conhecimento, ele é muito importante para a gente tomar conhecimento de aspectos, integrar aspectos, conhecer situações internas que se revelam no externo. Então, esse espelhamento durante uma frequência de lua cheia fica mais evidente, fica mais luminoso, porque a gente recebe essa energia extra. Então, quando a gente vai falar de energia extra dentro dessa semana, a gente tem toda essa maravilhosidade, essa carga energética, que é o que eu falo, que é a magia acontecendo, mas a gente também tem aqui uma grande atenção, porque temos situações, aspectos no céu que nos pedem uma atenção redobrada, porque nem tudo que reluz é ouro. Então, Vênus em Leão fazendo oposição com Plutão em Aquário. Também faz quadratura com os nodos, também faz quadratura com Júpiter. Então, o que a gente tem à tona? Uma energia excessiva na semana. Então, a gente tem que estar muito atento para não se envolver em situações conflitantes, em energias bélicas, em situações onde de alguma forma a gente vai se deparar com a energia abusiva. Essa energia abusiva, a gente pode pensar em termos de relações, não somente afetivas, mas em relação a como nós lidamos com essa carga extra. Muitas vezes a energia abusiva ela pode estar contaminando as nossas emoções. Então, primeiro realmente essa avaliação de em que momentos eu acabo excedendo os limites, em que momentos eu acabo passando dos limites e entrando, invadindo o campo do outro. Então, essa energia invasiva, abusiva, ela está falando também de excessos, de sobrecargas. Essa atenção ela está redobrada nessa semana, porque tudo tem um tom, uma quantia extra, um impacto maior e muitas vezes uma situação que pode ser resolvida com calma, com observação, com introspecção, com recolhimento, ela acaba em segundos provocando algo desnecessário. E esse desnecessário é o cuidado que a gente precisa ter ao longo dessa semana. Porque o astral ele fica como se estivesse inflamado. Essa inflamação ela vem através de tensões internas, então quanto mais eu olho para aquilo que está me incomodando, para aquilo que eu já estou tensa, para aquilo que eu já estou carregando de alguma forma aqui dentro, vem uma situação para, de alguma forma, facilitar aquela expansão, para aquela situação se mostrar,
eu preciso ter esse cuidado. O que que eu trouxe aqui para essa situação se dar, se configurar, se manifestar dessa forma? Quando a gente antecipa as tensões, né, olhando para essa Vênus, esse aspecto feminino que está inflamado com algumas situações, que tem aí essa energia de fogo e gasolina no astral, de saber que tem conteúdos meus que com conteúdos de outras pessoas, de outros eventos, quando eles se conectam, eles podem se tornar inflamáveis e abusivos para ambas as partes. Eu preciso realmente olhar para essa contrapartida ali do céu, desse lado amplo e luminoso, que é a energia de Gêmeos. E a energia de Gêmeos, ela coloca que a gente sempre tem opções, nós sempre temos escolhas. Mas o que acontece com as escolhas? Quando a gente escolhe algo, a gente se compromete. Então, diante de todas as opções, todas as ramificações, de todas as possibilidades que eu tenho diante de mim, nesta linha do tempo, nesta semana, eu vou energizar aquela com a qual eu realmente vou me comprometer. Se eu faço uma escolha, mas não consigo enxergar o compromisso que eu preciso ter para sustentá-la, isso gera uma situação abusiva. Por quê? Dentro dessa energia de excesso, se eu não me comprometo com a minha parte, alguém vai precisar se comprometer. E é isso que acontece quando a gente não tem consciência dos nossos emaranhados emocionais. Não tem consciência das escolhas que nós precisamos nos responsabilizar a fazer. Alguém acaba pagando o preço. Então, essas opções geminianas, elas são, se a gente olhar por essa perspectiva generosa, a gente sempre tem escolha, principalmente a escolha de como é que eu vou lidar com essa informação, como é que eu vou receber, como eu vou me comportar, como eu vou agir para não aumentar esse estado de energia abusiva durante a semana. Se eu já sei que em algumas situações eu posso acabar gerando mal-entendidos, eu posso acabar me metendo em confusão, se eu mexer nesse assunto aqui nessa semana, eu sei que isso aqui vai ser uma bomba atômica, dá um tempinho, escolha ir por um lado, escolha criar uma ramificação onde você consegue ter plena consciência e não é controle para a situação não explodir, mas não se envolver a ponto de você não conseguir saber qual é o seu papel na situação. Então, muita atenção nisso, porque esse é o que mais pega. A gente tem esse lado luminoso do eixo do conhecimento, esse lado que é uma bênção, você conhecer a situação, você entender com o que você está lidando, você perceber as escolhas, mas a gente tem realmente essa sombra belicosa, bélica, conflitante, de entender que tem situações realmente onde elas estão excessivas, transbordantes, e não necessariamente você precisa estar ali no meio daquele conflito para que haja alguma resolução efetiva. E aí a gente tem algo que é o que eu senti aqui nesse final de semana como mágico, como realmente um astral de magia, que é Mercúrio insistiu com Netuno. Mercúrio, ele é o personagem dessa nossa apresentação astral, ele é o nosso carteiro, ele é um mensageiro. Quando ele está fazendo esse aspecto com o Netuno, que é esse personagem que vive na profundidade, traz realmente toda a nossa programação espiritual, que é essa conexão com dimensões para além dessa matéria, para além do concreto. Esse aspecto, ele nos traz como uma programação momentânea para a gente assentar as nossas captações, para a gente afinar as nossas antenas. Então, olha só que
de novo, uma generosidade aqui, né? Olha que complementação a gente tem diante de tanta carga, de tanta densidade em processos emocionais, em situações densas nos relacionamentos, coisas que podem pipocar aí durante a semana. A gente também tem um espaço, uma programação disponível para que a gente acesse a mais alta intuição. O que a gente faz com uma alta intuição quando a gente está num processo conflitante, quando a gente está numa situação que você está vendo o que está acontecendo, você está vendo o que está rolando, mas você não pode chegar e jogar bomba. Você não pode chegar e iniciar uma briga, porque aquilo não vai trazer resolução. Você joga uma semente, você joga a situação assim para você poder trazer as informações que estão entre linhas. Então, se a gente tem disponível um canal para a gente acessar a nossa mais alta intuição, esse Mercúrio insistiu com Netuno, ele vai trazer informações que não estão necessariamente óbvias aqui nessa linha do tempo, mas que elas vão fazer toda a diferença se você guardar. Aí eu vou falar o que eu falo todas as semanas. E os sonhos, e essas intuições, e os insights, e as visões, e as percepções, aonde e quanto de valor você realmente dá para aquilo que vem no silêncio, para aquilo que vem ativando alguma memória, falando, opa, né, isso aqui tem alguma coisa diferente aqui, tô sentindo que tem algo para se desenrolar. Então, esse Mercúrio insistiu com Netuno, ele nos traz uma possibilidade de, ao invés de entrar e comprar briga e comprar karma, né? Já não basta as coisas que você tem que resolver por conta, você ainda vai querer comprar karma, se meter no conflito, se meter na briga. Você pode pesquisar, você usa ele realmente para fazer uma pesquisa de campo, com a intuição, com o meu canal conectado, em esferas superiores, numa inteligência superior, eu vou usar uma pesquisa, vou usar aqui um raciocínio para ler entre linhas. Eu vou captar a partir da minha antena, não do que o outro está me dizendo, não do que o evento está me trazendo, não do que a situação está sendo colocada, não do que o cenário está, não de como o cenário está sendo pintado. Eu vou usar aquilo que eu estou captando a partir de uma leitura minha. Aqui, nem tanto pelo exemplo desse início, desse Mercúrio sextil Netuno, ele começa a fazer esse aspecto, acho que amanhã e vai até o final da semana, mas isso me lembra a história que eu compartilhei aqui nos stories e depois trouxe como um post falando sobre o convite que a gente tem para abrir o nosso coração. E como uma história, ela pode trazer infinitas interpretações a partir da nossa leitura, a partir daquilo que a gente entende como necessário absorver, a partir daquilo que a gente vê. Geralmente, quando eu trago alguma história minha, como essa que eu trouxe comentando, bom, vou começar a história de novo, né? Para quem não leu ou para quem vai ouvir, para contextualizar aqui. Na sexta-feira eu estava caminhando logo cedo, resolvendo algumas coisas, levando filhos na escola e resolvendo algumas coisas bem cedinho, e aqui em Curitiba estava uma neblina maravilhosa, brumas de Avalon, 7 horas da manhã, e eu caminhando na rua com eles, e aquela neblina, né, trazendo aquela umidade, depois aquele sol vindo e deixando tudo frio, e aquela sensação, aquele cenário, ele me fez assim um boom no coração. E eu falei, gente, que mágico isso. Eu estou indo fazer coisas, né, que são as minhas responsabilidades. Eu estou indo resolver coisas desde cedo. Estou na rua com as crianças, estou fazendo o que é necessário ser feito. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui me traz tanto preenchimento. Esse cenário de estar caminhando aqui, de estar observando todas as situações, as histórias. Eu faço isso há tanto tempo que eu fico muito feliz de conseguir protagonizar esses momentos que os cenários me colocam. E aí eu trouxe essa reflexão, né, que
em um certo momento da vida, já há algum tempo, uma pessoa chegou para mim e falou, né, que coitada dessas crianças, por que que você faz eles caminharem tanto? Por que que eles andam tanto? E aí eu trouxe essa reflexão, né? Imagina, eles adoram e não é sempre que a gente faz isso, mas quando a gente faz, um tá contando uma história, a outra tá cantando, o outro tá observando as situações, contando passarinho, e cada um deles vai adquirindo memórias a partir dessas caminhadas, e eu acho isso tão precioso, porque isso também me amplia essas perspectivas, e eu particularmente adoro caminhar, porque é o momento onde eu ativo essa programação aqui, é onde eu vou afinando a minha antena e vou fazendo esse assentamento de informações. E, né, na ocasião, a pessoa que só andava de carro, fazia todos os movimentos para ir e vir com os filhos só de carro, ela achou uma grande besteira. Eu quero ver quando é que esse conto de fadas, como é que vai ficar esse conto de fadas, a hora que estiver chovendo, a hora que estiver não sei o quê. Eu dei risada, né, porque pra gente ver como a realidade ela é muito diferente. Não é sobre andar de carro ou caminhar, sobre ter filhos ou não, sobre andar ou não, entende? É sobre a perspectiva de coisas muito simples. Eu, quando estou em paz com as minhas escolhas, com as minhas perspectivas, eu posso fazer dos momentos cotidianos, dos momentos que seriam automáticos, que é levar, trazer, buscar, ir, resolver, fazer, eu posso fazer desses momentos, exatamente desses momentos que são os que eu tenho para viver, para experienciar os mais mágicos da minha vida. Então, eu vejo que isso não é o normal, não é o estado natural. Eu posso estar andando na rua, vivenciando essa experiência, às vezes ali com os meus fones, ouvindo as minhas músicas árabes que eu amo, as minhas músicas ciganas, e ali, minha filha, eu tô na Turquia. Eu tô caminhando na rua, mas eu tô lá na Turquia, eu tô em outras esferas. E quem tá andando na rua tá olhando para mim e tá tendo uma outra sensação, porque ela tá carregando a visão do próprio coração. E aí eu trouxe essa história ali nos stories e depois fiz um post falando sobre, na verdade, a minha intenção era falar desse convite para olhar com o coração as situações, né? A gente nem sempre tem essa habilidade de olhar com o coração para as situações. E vieram muitos comentários falando sobre a pessoa, né? Essa personagem, mas nossa, isso e aquilo, e ela isso, e talvez ela precise se iluminar, talvez ela tenha um problema, talvez... Gente, olha onde tá o foco. O foco não tava no comentário dela, o foco tá no e vocês? Quais são os momentos aonde vocês abrem o coração para viver aquilo que parece ser automático? Porque é assim que eu consigo lidar com esta dimensão, inserindo magia a todo momento. O meu olhar, ele é treinado diariamente por mim, e não é porque eu trabalho com o que eu trabalho, com astrologia, com tarô, com energias, é porque é um treinamento para que a gente consiga realmente sobrepor a essas situações do cotidiano algo que realmente faça ter valor todo momento, todos os dias. Não esperar o final de semana, o final de ano, não esperar acontecer uma coisa, né, gigantesca, uma mudança, para realmente inserir esse olhar do coração. É no cotidiano que a gente faz a magia, é na rotina. O que nos dificulta? As nossas frustrações, as nossas emoções, o nosso achar que gera uma série de sobrecargas. E as últimas semanas, a gente vai falar isso de novo hoje, mas as últimas semanas tá muito isso. Deixa essa sobrecarga para trás. Descarrega essa mochila que fica pensando como as coisas deveriam ser e como se seriam diferentes se elas fossem e como eu estaria numa situação melhor. E vive o que a rotina, o que as suas próprias escolhas também trouxeram com essa consciência, né? Então, esse
esse compartilhar dessa experiência de caminhar na rua com os meus filhos e conseguir captar a magia não é um lugar, vamos dizer assim, ingênuo ou inocente, não, porque eu tô falando de um lugar de uma realidade de responsabilidades, de que tem dificuldades, que tem desafios, e justamente por isso é que é mais necessário ainda inserir, introduzir a todo momento esse olhar, essa perspectiva com o coração. Então, toda essa ambientação da magia que está no cotidiano, ela precisa ser efetivamente uma rotina, para que a gente consiga ter esse cuidado de perceber aonde a gente precisa estar, como a gente precisa estar e aonde simplesmente não tem nenhuma conexão. Porque no momento onde eu estou lá andando, escutando as minhas músicas ciganas e conectada com aquilo que me traz mais energia, conectada com aquilo que mais me preenche, eu estou formando um campo de intenções, eu estou me protegendo, me blindando de uma série de coisas, porque a minha energia está lá em cima. Então é muito mais difícil as interferências penetrarem nesse lugar do que num lugar onde eu tô corrida, onde eu tô com pressa, onde eu tô ansiosa, onde eu tô tentando agradar situações, onde eu tô tentando seguir um script e completamente naquela faixa mental, criando aquela nebulosidade ao meu redor e sem conseguir ver nada de bom no que já está se manifestando. Então, esse é um chamado mais importante ainda para essa semana, quando a gente está falando de usar essa alta intuição para criar uma perspectiva onde você consiga fazer um escaneamento, um rastreamento das informações que realmente competem a você dialogar, pesquisar, fazer uma leitura, entender, e aquelas que simplesmente são excessivas e que precisam ser soltas, ser liberadas, ser deixadas aonde elas estão, sem que você se envolva em mais sobrecargas. E aí a gente vai para a nossa carta central. E eu vou dizer que fazendo o ancoramento, e isso eu escolhi fazer agora, acho que a última semana eu fiz isso, fazer um ancoramento das cartas antes de conectar aqui, para deixar já elas energizadas, para que todos que recebam essas informações não recebam apenas a informação mental linear, mas recebam essa informação em forma de espiral, energia. Então, a partir do momento que você escuta, você também pode energizar o teu campo com essas informações. E essa carta, ela nunca tinha tirado ela nem nas leituras aqui ao vivo, nem em atendimento. E eu achei incrível, porque a energia central, o nosso cenário para essa semana, ela tem essa frequência e ela chama em todo lugar. E tem esse olho aqui, né? Então essa é a frequência, depois eu coloco lá nos stories para vocês darem um print nessa carta e poder receber a frequência dessa mandala, dessa geometria sagrada. Então, o que eu observo aqui? Vamos fazer a leitura do cenário da carta em todo lugar. Quando você para de se concentrar, de pensar e de prender, a sua visão pode ficar tão vasta quanto o espaço. Deixe o olhar desfocado, difuso e aberto para o desconhecido e aparentemente invisível. Olhe em torno das pessoas, em vez de olhar para elas. Contemple o mistério que cerca a energia dessas pessoas em comunhão com a base de consciência que você compartilha com ela. A luz amor está em todo lugar. Para contemplá-la, é preciso deixar que ela brilhe através do seu ser, para que você veja as outras pessoas com amor incondicional. O espaço está em todo lugar. Perceba a indivisibilidade do espaço dentro de cada criatura, planta e pessoa. A simplicidade ilimitada do espaço no interior do seu ser irradiará a luz cristalina para todo lugar.
Contemple essa luz amor em todo lugar. Visualize e sinta todo lugar como os galhos de uma grande árvore, espalhados pelo mundo repleto de flores e de frutos. Todo lugar diz: pare de dar o seu poder aos outros. O elixir divino se derramará pelos recantos mais longínquos do seu mundo. Estenda aos outros a abundância que existe na sua vida e sinta a sua ligação com todos os seres. E aí no final da carta a afirmação que diz o seguinte: a ampla aceitação me faz ver o mistério dentro e em torno de cada pessoa e acontecimento. Resume até a história que eu trouxe aqui, né? Quando a gente consegue realmente estender esse olhar de abundância que existe, que está o tempo inteiro pulsando na vida, e fazer essa conexão, essa ligação de que tudo é preenchido dessa energia. Essa energia ela está em todo lugar. Então eu treino a minha visão para soltar tanto, para deixar de se apegar em determinados pontos, de ficar presa num lugar, de se concentrar mentalmente, de uma resolução específica, e eu solto para que essas ramificações sejam criadas e aonde eu estiver, em todo lugar, eu esteja vivendo essa ampla aceitação que me faz ver o mistério dentro e em torno de cada pessoa e de cada acontecimento. Isso é pura vida acontecendo. Isso é pura vida acontecendo. E é assim que a gente vai treinando o nosso olhar, inclusive para entender que todos nós somos médiums. Todos nós temos como ver energias, todos nós temos como acessar informações que não estão em lugares óbvios, que não estão... É um treinamento a partir realmente dessa aceitação do mistério que me habita e eu consigo sentir, pulsar através do cardíaco, através do coração. E quando eu vou olhar para uma situação, eu não fico olhando aqui, ó, com a minha maquininha tão difícil de fazer, de engatar, tão lerdinha. Eu não vou ficar olhando aqui, ó, eu preciso olhar porque essa semana é uma semana de eu pesquisar, de eu entender o que está entre linha. Não é esse o lugar da intuição e da pesquisa de campo que a gente vai fazer com aquele Mercúrio em sextil com Netuno. O lugar é aqui. A informação, ela vem daqui. Então, eu vou e projeto o meu cardíaco na situação para fazer uma leitura de campo. O escaneamento, ele vem de um raio aqui, né, da nossa chamatrina, das câmaras lá do nosso coração. E aí, a gente tem um trabalho incrível para ser feito aí nos próximos meses com o Laboratório Amarcura, justamente por isso. E vou falar do Laboratório Amarcura nessa situação, porque é esse o treinamento. A gente não tem como receber uma série de informações que são ricas, cheias, luminosas, se a gente tem muitas barreiras na frente dos nossos corpos sutis, das nossas energias, mas principalmente do coração, que é esse eixo central, é o que faz conexão, que alimenta todos os chakras inferiores e superiores. Então, se eu tenho uma série de barreiras aqui, se eu tenho um monte de dependência emocional, se eu fico me conectando a situações sempre pelo trauma, como é que eu vou receber aquela quantidade de conhecimento e de energia? E isso explica por que algumas pessoas fazem de tudo, fazem milhares de cursos, fazem milhares de terapias, fazem milhares de processos e não conseguem aproveitar quase nada daquilo que é passado. Porque algumas pessoas saem de um retiro transformadas e outras saem do jeito que entraram. Porque o acesso que você faz dentro do seu coração é responsabilidade sua. E às vezes a gente tem tantas barreiras que para você chegar na rua e se maravilhar com esse céu lindo que tá hoje, com as plantas recebendo todo esse calor, essa luz, para você conseguir se maravilhar com isso, vai muito tempo na sua jornada. Tem que limpar muito ainda a visão do coração para conseguir fazer da rotina um lugar de magia, um lugar sagrado.
porque está extremamente condicionado ao sofrimento, está extremamente condicionado à tristeza, extremamente condicionado que algo de fora venha mexer dentro de você e fazer você feliz. Então aqui é esse convite. A ampla aceitação me faz ver o mistério dentro e em torno de cada pessoa e acontecimento. Então, voltando lá, se eu vivencio uma situação que eu enxergo como abusiva e eu consigo usar essa ampla aceitação de entender que tem um mistério ali dentro daquela pessoa, daquele evento, e eu consigo aceitar aquela configuração, mas sem entregar o meu poder a essa situação, sem entregar o meu poder à pessoa que tem as suas dificuldades, as suas barreiras dentro do coração. Eu não preciso viver situações abusivas só porque eu estou vivenciando o amor, só porque eu estou em conexão com essa ampla aceitação. Ah, então eu aceito tudo? Eu aceito que as pessoas tirem o meu poder de escolha, tirem o meu poder de vivenciar a minha autenticidade? Não. Justamente porque eu estou em plena aceitação. E isso faz com que eu aceite, inclusive, que o meu amor, o amor que pulsa daqui, que eu projeto nas situações, seja tão bem recebido e tão poderoso que eu olho para a situação e não preciso estar nela. Que eu olho para o evento, para aquele cenário e não preciso estar naquele lugar. Porque eu aceito que ela seja assim, porque eu aceito que aquilo seja daquela forma e isso me dá espaço, como é colocado aqui, né? Espaços invisíveis para ser exatamente aquilo que eu sou e concentrar todo o meu poder em mim, em fazer essa dinâmica ser tão poderosa a ponto de que em todo lugar eu vejo as coisas como elas são. E aí a gente vai tirando essas camadas de perspectiva, de olhar para uma história. Você tem ali uma história simples, que foi aquela história que eu contei, da perspectiva das caminhadas. Ao invés de você pegar a história e ficar fragmentando, aqui a gente tem um personagem, aqui a gente tem outro, aqui a gente tem outro, aqui a gente tem um cenário. Então eu fico aqui presa julgando esse personagem, mas eu não consigo pegar nada do conteúdo do cenário. Olha para o todo. O que a informação quer trazer num todo? Isso acontece, como diz a carta, em todo lugar. Então não é à toa, não é por acaso que a gente tem este olhinho aqui. É o olho do coração. E aí vamos para o nosso baralhinho. O nosso baralhinho cigano. Sempre trazendo uma carta para soltar e outra para se direcionar. Chega aqui nesse momento da leitura, a gente vai olhar para aquilo que você vai abrir a mochilinha, tirar, e depois com a mochilinha com um novo espaço, algo que você vai receber durante a semana. De uma forma sempre geral, as leituras são gerais, para que cada um fique com aquilo que faz sentido. Para leituras individuais, vocês já sabem, é uma consulta individual. Então, peguem essa informação apenas aquilo que faz sentido e lembrem-se, vocês podem precisar dessa informação para olhar para algo dentro de si, primeiro, e depois para entender melhor dinâmicas que vêm através dos outros. Carta de soltura, o urso. O pequeno urso do pequeno baralho. A carta do urso é a carta número 15. E aqui a gente não tá falando exatamente de um sentido negativo, mas a gente tá falando de um lugar que já não tem mais necessidade, utilidade. Então, aqui o urso ele tem essa simbologia da sobrecarga. E o que nos sobrecarrega?
Algo que a Michelle tá comentando ali, né? Se sentir mal porque não tem carro, ou ficar com dó dos filhos, ou ficar com raiva, com invasão do comentário, tudo distração. O que que nos sobrecarrega? A distração. A distração, não olhar para o ponto realmente, né? Não olhar para as miragens que as situações vão trazendo. Isso tudo é sobrecarga. Então, sentimentos associados a distrações, inveja, ciúme, falta de consciência dos limites, sim, isso gera sobrecarga. Mas eu me identificar com isso e ficar, porque fulano fez isso, porque fulana é não sei o quê, porque tal coisa não devia ter sido assim. Tudo isso também gera sobrecarga. Aonde está a minha atenção, está a minha energia. Então, se eu preciso soltar, né, nessa mochilinha de hoje, a gente tem apenas um urso. Uma coisa enorme ali. Aquele que, de alguma forma, quando estava positivado, quando era útil, ele me trazia o quê? Segurança, ele me trazia um sentido de proteção, ele me trazia uma sensação de aterramento, de aqui tá tudo certo, pelo menos eu tenho isso aqui. Então, de repente, essa situação de uma semana para cá já virou uma distração. Tá falando demais sobre esse assunto, tá pensando demais nessa situação. É isso. Fê falou ali, pensar demais. Michelle é um pulo para paranoia. É isso. Esse urso agora, ele tá nesse lugar de... Já entendeu como é que você se protege? Já entendeu como é que você precisa recolher de volta o seu poder? Precisa resgatar a sua energia de lugares aonde você mesmo plantou e que agora não podem mais continuar lá, senão você fica sobrecarregada. Ai, mas nossa, nem tô fazendo tanta coisa assim no dia e é uma sobrecarga, mas sim, emocionalmente, mentalmente, quando junta essas duas informações e bota lá nas costas, isso aqui é um peso para a vida inteira. Reconhecer aonde você mesmo fez essa dinâmica buscando por vantagem. Não, porque se eu fizer assim, ou se eu falar com tal pessoa, ou se vai maquinando aí uma situação que aí vai ser vantajoso para mim, mas você não viu que você ficou sobrecarregado? Fê está perguntando, o urso seria o reconhecimento da nossa força e soltar os pesos? Assim, neste sentido, eu escolhi uma posição para esse urso. Ela está na posição de soltura. Então, aqui é o que a gente não precisa mais essa semana, o que a gente precisa liberar essa semana. O urso em si, ele pode trazer tanto essa proteção e segurança, quanto essa sobrecarga. Depende da posição que ele está. Aqui nessa posição, ele está no âmbito de sobrecarga. Ele está nesse âmbito realmente do urso como um peso. E o reconhecimento da nossa força, como você perguntou aí, ele só vem quando a gente para de sentir algumas coisas que nos desprotegem, sentir essa inveja, esse ciúme, e começa a ter consciência dos nossos limites, né? Então eu só consigo ter reconhecimento da minha força quando eu estou dentro do meu campo. Eu só consigo soltar os pesos quando eu estabeleci os limites. Daqui para cá é comigo. Daqui para cá eu estou segura e protegida porque eu não deixo essas interferências chegarem. Eu não deixo que os outros me digam como me proteger, os outros me digam como é que funciona para eu ter poder, os outros me digam que tipo de vantagem eu vou ter se eu agir assim ou assim. Fica claro isso? Então, a consciência maior com esse urso aqui na soltura é parar de buscar que as situações sejam diferentes, porque você acha que se elas fossem diferentes, você teria alguma vantagem. Só que enquanto isso, você fica ali posicionado, olhando com inveja para quem está fazendo, olhando com ciúmes de uma situação que você gostaria de estar vivendo. Você fica entrando nos limites, entrando no campo de outras pessoas e outros eventos, e ali você não está cuidando das suas costas. A Thelma falou que está se manifestando como dor nos ombros. Essa é a forma mais
mais prática, mais objetiva que o nosso corpo traz para dizer solta, porque não é teu. E é algo que eu sempre falo e talvez já tenha falado até no oráculo passado, que é essa sensação aqui, né? O que que a gente vai soltar? Uma coisa que está nas nossas costas, então não é exatamente o que a gente está vendo. Está sendo visto por uma parte nossa. Tem uma parte nossa que tem consciência de que aquilo ali não está no lugar que deveria estar. Não está sendo saudável, não está fazendo com que a gente siga evoluindo, siga num fluxo. Então, se está reconhecendo algum desconforto, se está percebendo que você está ali se contaminando, está com a cabeça, com o pensamento, em uma série de situações que é pura distração, que só gera mais sobrecarga, porque te contamina de pensamentos e de emoções que não vão fazer a mínima diferença para o teu crescimento real, agiliza. Porque a gente tá nessa semana de tensão. Então é ali que vai começar a pipocar essas coisas. Você tá pegando conteúdo que não é seu, puxando ideia, puxando distração de situações do passado, do presente, do futuro, não importa. Elas fazem todas parte de uma mesma sobrecarga. Então, o urso, essa sobrecarga, ela não vai te proteger. Se colocar um monte de peso nas costas e ficar preocupada com milhares de situações que não fazem a mínima diferença no seu dia realmente, não vai te proteger, não vai te deixar mais segura. Ficar pensando, tentando encontrar e controlar todos os resultados e possibilidades. Não vai, porque está óbvio, o corpo está sentindo, a mente está cansada, o final do dia não está rendendo, não tem energia para olhar e apreciar a rua, não tem magia, então não tem vida acontecendo, não funciona, é isso. E aí quando a gente olha para então, o que fazer quando a gente identifica os lugares onde a gente estava se emaranhando, se sobrecarregando, tentando olhar de uma forma não funcional? Aí a gente vem com uma outra posição. Então vamos olhar para frente. Essa é a carta de direcionamento para a semana. Seria então o conselho da semana. Temos a carta número 13, a criança, tá? Então aqui, ó, bem livre para seguir este caminho na espontaneidade. Ai, mas se eu soltar isso aqui, eu não sei como vai ser. Perfeito, ótimo. Não sabe como vai ser, não sabe como lidar, não sabe o que responder. Agora melhorou, porque aí você solta. Porque aí quando você não sabe como responder a determinada situação e mesmo assim você vai ter que usar um recurso chamado criatividade e espontaneidade. E a espontaneidade, que é o que eu gosto de fazer aqui, né, de abrir a câmera e vamos ver o que vem, a espontaneidade, ela nos traz a concentração com ânimo. É diferente da concentração paranoica ali, né? A Michelle colocou essa palavra e eu acho que tem a ver com isso mesmo. Você entra numa paranoia de que você tem que resolver, de que você tem que fazer, de que você tem que ter isso e aquilo de recurso. Ufa! Solta os ombrinhos e concentra com ânimo. Não, eu não preciso saber, nem fazer, nem obter todas as informações, nem ter todo o script e nem ter toda a segurança para daí então dar o próximo passo. Eu preciso estar alegre, preciso estar animada. O que me anima? É o exemplo que eu dou dos meus fones com a minha música cigana. Isso me anima. Eu preciso de algumas coisas, de alguns elementos na minha rotina que me façam dançar igual criança, que me façam conseguir olhar para uma situação e ser extremamente sincero, porque, isso aqui eu não tô afim mesmo de lidar. Ou isso aqui, beleza, é difícil, mas pelo menos eu tô animada aqui para resolver este desafio hoje. Então, isso nos dá um livre acesso ao mundo espiritual. É aquela coisa do reino das crianças, né? Quem é que acessa espiritual? Eu aqui com os meus 3 em casa, sei exatamente disso. É livre acesso, é oráculo 24 horas. Porque tá muito mais próximo de olhar para as coisas nesse olhar espontâneo. Não tá tão contaminado com tudo aquilo que a gente falou antes.
com essas barreiras que vão sendo criadas ao longo das experiências da vida, a forma como a gente registra as coisas e vai enrijecendo e vai se protegendo, e aí eu tô cada vez mais segura, mas também tô cada vez mais isolada de mim e da vida. Então, a carta da criança, ela tá falando desse caminho aberto para a criatividade, porque tem vontade de aprender. A Ali compartilhou comigo esses dias ali, acho que eu também coloquei nos stories, essa questão, né? Qual é o único ou maior obstáculo para a gente continuar aprendendo? O orgulho. Eu achar que, ai, não, estou velha demais, estou longe demais, eu tô sabendo já o que eu preciso fazer, então não preciso mais estudar. Ah, fulano me diz tal coisa, mas não faz sentido nenhum, porque eu não vejo assim. Ah, tal situação acontece aqui comigo, mas eu não vou mudar, porque agora eu já comecei desse jeito. Então, o maior impedimento realmente da gente acessar esse estado criativo, esse estado de aprendizado constante, de que sempre, a todo momento, a todos os dias tem algo para a gente aprender, e não é um lugar de, ai, porque não sei de nada, não tenho poder, não tenho recurso, é um lugar de eu tenho tanto dentro de mim que também tem tanto espaço para eu aprender sempre mais. Então, cada situação vai me trazer um aprendizado, e eu sei qual é o aprendizado que eu tenho aqui a desenvolver. Não é que alguém venha falar, você precisa aprender isso agora, então a vida vem e te coloca essa noção de karma. É uma lição que você precisa ter. Não, você vai entender que tem um recurso ali, tem um aprendizado, tem uma situação que vai fazer com que você consiga ser sincera com você mesma e entender que todo esse princípio do aprendizado, do receber, da espontaneidade, é um lugar que vai dando sustentação para nossa autoconfiança. E aí eu confio tanto que eu tenho algo, que eu sempre estou aprendendo algo de novo, que eu consigo ser eu mesma numa situação independente de qual seja ela, de como ela se apresente, de quem chegue no meu caminho, que eu consigo ter esse livre acesso ao espiritual. Então, onde eu estou com a minha verdadeira proteção, que não é uma sobrecarga, não são vários livros no braço, porque se precisar eu consulto aqui, eu preciso de uma resposta. Não é esse tipo de proteção, é uma verdadeira proteção, ela tem espaço. A nossa verdadeira proteção, ela tem espaço para os acontecimentos, ela tem espaço para as experiências, ela não é uma barreira. Então, somente o aspecto pueril, nesse sentido de original, que esse arquétipo da criança traz, é que nos destina ao desenvolvimento, ao desenrolar das situações. Então, se eu quero aprender algo com determinada situação que está mais desafiador, ou eu quero uma facilitação e quero abrir caminhos, eu vou usar do princípio da espontaneidade, dessa concentração com ânimo. Ser sincera com as situações e comigo, assim como uma criança consegue fazer. E aí, qual é a atenção que eu preciso ter a partir dessa consciência, sendo eu uma adulta? Preciso entender que isso me dá acesso, isso me dá abertura, isso traz aprendizados, mas é o início de algo ainda muito frágil. Então, não é tudo. Essa é uma semana para começar a colocar essa abertura na espontaneidade, algum aprendizado se inicia, eu começo a tomar consciência, mas é algo ainda frágil. Não dá para contar com toda a informação. Então, a gente pode, de repente, ter aí como um exemplo, né? Uma notícia que traz toda essa espontaneidade, essa abertura, esse estado delicinha de ser, essa coisa de poder brincar com as situações e aprender e vai se desenrolando, mas a situação completa ainda não é essa. Então, nesse sentido, tem algo para ser desenvolvido, algo inicia essa semana, algum aprendizado se inicia, algum caminho se abre para que a criação comece. Então, olha realmente, né? Se essa informação ela tá aqui como pulsando como cenário de
ela tá em todo lugar. Aonde meu olho olha, existe uma oportunidade de eu tirar essa sobrecarga e existe uma oportunidade de eu atender às experiências da vida como uma criança atende. Toco uma música que eu gosto, eu danço. Toco uma música que eu gosto, eu canto. Acontece uma situação que me dá prazer, eu vibro, porque eu confio plenamente nessa espontaneidade. Porque eu tenho vontade de viver e de aprender com cada experiência que surge. Então, é um espaço em aberto para eu me direcionar todos os dias para essa energia da criança. E aí é um campo fértil também, né? Se a gente olhar, essa é outra coisa que eu deixo aqui como um certo aviso, conselho aqui, ó, que fala no meu ouvidinho. Se a gente tá com toda essa tensão, com toda essa movimentação de relacionamentos e essa Vênus e esse Mercúrio, a carta da criança também é fertilidade, né? Então, existe esse campo fértil para quem quiser se relacionar, existe esse campo fértil para quem estiver querendo acessar a fertilidade nesse sentido de projetar humanos, e existe este campo fértil para projetos criativos. Então, atenção com o que você vai fertilizar essa semana, porque ele está com energia de excesso. Então, se a gente consegue direcionar essa energia da criança para essa autoconfiança, faça isso sabendo exatamente que cada dia, cada situação, ela vai estar sendo um fertilizante para as próximas semanas. Principalmente já colocando aqui para junho e julho. A situação ela se desenha a partir dos riscos, dos rascunhos que a gente fizer nessa semana. Então, se a gente pudesse concentrar só essa semana em fazer esse caminho criativo de abertura, ai, que delícia! Ai, que bênção! Que maravilha! Então, é isso que eu desejo para todos nós. Que em todo lugar a gente encontre uma oportunidade de fazer a soltura daquilo que nos sobrecarrega, que a gente aprenda a se proteger, entendendo que a maior magia é a autotransformação e a maior proteção é a gente estar vibrando na alegria, na confiança, na criatividade, na sinceridade com a gente mesmo, e que aí o nosso campo expande, cresce, e a gente não precisa ficar se defendendo, buscando situações e armadilhas para experienciar e reconhecer essa proteção que a gente já pode criar a todo momento. E que a gente aproveite realmente esse livre acesso ao espiritual. Tire esses momentos para dar aquela conversadinha, cada um do seu jeitinho, para conversar consigo mesmo, para recapitular, repassar aqui as informações, para não ficar só com as imagens, perspectivas contaminadas do externo, mas fazer essa limpeza mesmo, porque esse céu ele está pedindo para que a gente limpe o máximo as nossas lentes, o nosso coração, para reconhecer realmente aquilo que é nosso e aquilo que não é. Bueno, me contem depois se isso faz sentido, a semana vai se desenrolando e vocês podem ouvir um pedacinho de novo como um oráculo de toda essa leitura. Coração feliz. Coração no estado de delicinha de ser, e seguimos avante até semana que vem. Besitos!